Bom dia a todos. Bom, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de transmitir as sinceras desculpas do Antônio Neto. Ele me ligou hoje de manhã. Infelizmente, por uma questão de segurança, ele não vai poder falar de segurança, porque o avião dele não conseguiu pousar aqui em Navegantes. Mas, de qualquer forma, ele é um especialista na área de segurança para o serviço público. E eu queria passar para vocês uma parte muito importante da fala dele. Eu não vou conseguir fazer como ele faz, mas é que hoje o setor público tem um problema muito grande para a contratação de grandes projetos. A burocracia é muito grande, os custos são muito grandes, e só que isso tem que ser vencido de alguma forma, certo? Nosso tema de resiliência e cibernética em tempos de inteligência artificial, o que significa isso? Como que a gente consegue manter o nosso negócio funcionando, sendo que a inteligência artificial hoje está sendo utilizada muito para o mal, né? A gente vê diversos casos, como ontem, Polícia Militar do Distrito Federal, completamente fora do ar, porque eles estavam junto com a Polícia Civil investigando um ataque no MGI, e os hackers olharam e falaram, então eu vou atacar você também. E tiraram a Polícia Militar do ar. E isso acontece todos os dias. Eu vou sentar para ficar mais confortável, porque é 1 hora falando, sozinho. Mas o que a resiliência tem a ver com inteligência artificial e o que a inteligência artificial tem a ver com a resiliência? Bom, se nós levarmos em consideração que hoje a inteligência artificial, principalmente a generativa, está sendo utilizada para criar cada vez mais ataques, para que nesses ataques esses criminosos tenham um ganho financeiro, é um tipo de sequestro. Por que não utilizar a mesma tecnologia para manter os nossos negócios funcionando? Por que não utilizar essa inteligência artificial avançada para garantir a nossa resiliência? Porque hoje é uma questão de tempo. Se a empresa de vocês não foi atacada ainda, um dia ela vai acabar sendo. Infelizmente, eu não gostaria de dar essa má notícia para vocês. Só que existe o lado bom da coisa. Há mais ou menos 4 anos atrás, um cara chamado John Miller, ele era responsável por encontrar vulnerabilidades em lugares críticos como Casa Branca, como a NASA, como o FBI, a CIA. E ele fazia isso com muito sucesso. Ele era contratado para hackear esses lugares. E o exército americano, vendo a tamanha a qualidade e o sucesso dele nessa empreitada, pediu para que ele desenvolvesse uma arma cibernética, que a gente conhece como vírus, né, para que o próprio exército americano utilizasse esse vírus em ataques cibernéticos contra os inimigos do Tio Sam. A gente sabe, China, Rússia e por aí vai. Acontece que isso foi tão bem feito que gerou uma preocupação. Se isso cai nas mãos erradas, como que a gente se protege? Então, o governo americano demandou que o John Miller, junto da empresa dele chamada Boldent, na época, desenvolvesse uma plataforma capaz de defender, ou seja, impedir que esses tipos de ataques avançados acontecessem. E aí ele teve uma sacada. A Microsoft é uma empresa gigantesca, todo mundo conhece, fechada, não permite que qualquer um tenha acesso ao seu código-fonte, mas ele viu aí uma oportunidade e falou para o governo americano que se ele tivesse 100% de acesso ao código da Microsoft, ou seja, o que a gente chama de kernel do sistema operacional, ele poderia desenvolver isso. E foi feito disso uma questão de segurança nacional, e a Microsoft, num acordo confidencial com o governo americano, deu esse acesso para o John. Então o John, ele, com esse poder nas mãos, ele usou a inteligência artificial, que a gente conhece como... a inteligência artificial, ela tem algumas nuances técnicas, e para que a gente não fique aqui numa sopa de letrinhas, existe uma diferença muito gritante entre inteligências artificiais. Uma delas é que ela aprende, mas ela não consegue desenvolver uma aplicação ou uma ação sozinha. Existe uma mais avançada que consegue desenvolver essa ação. Ou seja, ela não conhece o que ela está vendo, mas ela identifica aquilo como crítico e toma uma ação para impedir que algo aconteça. Pois bem, ele usou esse tipo de inteligência artificial e desenvolveu essa plataforma que até então defendia somente o governo americano.
Só que a coisa acabou ficando tão boa que esse software acabou se tornando uma empresa, que é a empresa que eu represento na América Latina, chamada Halcyon, e que hoje vem protegendo diversas empresas grandes no Brasil. Posso citar algumas, como o Grupo Fleury, como o Grupo Pão de Açúcar. A Advocacia Geral da União já está em vias aí para poder ter o software também defendendo eles. Mas o ponto central principalmente aqui no Brasil, né, que a gente está acostumado a cair, então a gente tem que descobrir como a gente se levanta o mais rápido possível. Não é simplesmente usar a IA para defender a minha empresa, mas usar a IA para garantir que o meu negócio continue rodando. Então, para que a gente não tenha o que a gente chama de downtime depois de um ataque bem sucedido, porque isso vai acontecer, a gente tem que garantir que, usando a IA, a gente vá trazer o nosso negócio de volta o mais rápido possível. Bom, a camada preventiva desse software, ela é, por enquanto, intransponível. Tá? Ninguém conseguiu passar por ela. Mas o pulo do gato é que, no dia que essa tecnologia falhar, ela também tem a capacidade de trazer o negócio de vocês de volta o mais rápido possível. Como que faz essa mágica? Esse acesso privilegiado que o John conseguiu no sistema operacional, no caso do Microsoft, mas nós temos outros, consegue que, no momento em que um sequestro de dados é feito, ele consiga interceptar todo o material utilizado pelo criminoso para poder sequestrar os seus dados e fazer literalmente um rollback. Ele faz o passo a passo de trás para frente, trazendo todas as suas informações de volta, até 90% mais rápido do que de uma maneira tradicional, como o uso de um backup, por exemplo. Ah, mas Eduardo, então por que todas as empresas não têm isso ainda? Palavras do CISO do Pão de Açúcar. Esse software deveria ser obrigatório para todo mundo. Então, existe uma questão de custo, claro, mas viabilizar com que a gente garanta a continuidade do nosso negócio, hoje para mim é uma missão aqui no Brasil, e principalmente no setor público, por causa desses obstáculos burocráticos que, infelizmente, o Neto não está aqui para comentar, a gente vai fazer com que isso possa, sim, estar em todos os lugares e garantir essa resiliência da forma como ela... Obrigado. Da forma como ela deveria ser. Bom, eu costumo fazer uma apresentação quando eu estou falando a respeito do software, mas a gente não veio aqui para vender, a gente veio aqui para conscientizar. Então, hoje, as pessoas responsáveis dentro de cada uma das empresas, pela segurança da empresa, ela deveria, claro, primeiro de tudo, traçar um plano de ação, porque não é só a inteligência artificial que nos ajuda, mas a inteligência natural também faz parte desse plano de ação. Mas tentar ou viabilizar a melhor forma, com menos custo, para garantir que vocês não tenham, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta se alguém quiser responder. O quanto vocês perderiam de dinheiro se a sua empresa ficasse uma semana com as portas fechadas depois de um ataque? Não precisa falar valores, mas só pensem nisso. E agora, o quanto valeria a pena investir em uma inteligência artificial que fizesse que esse tempo de uma semana ficasse em uma hora, certo? Bom, desculpa, eu peguei no lugar errado do meu. A Halcyon, eu venho buscando democratizar o uso dessa tecnologia para a gente aqui no Brasil, sempre mostrando e conscientizando as pessoas das empresas que elas precisam pensar em segurança e não só em... claro, lucro é importante, mas se você cessar o seu lucro, você você falhou na parte da segurança. Então, tendo a Halcyon hoje aqui no Brasil, tendo o único tipo de inteligência artificial capaz de manter a resiliência da sua empresa, o que falta dentro das empresas e o que falta para um gestor para adquirir ou adotar tal tipo de tecnologia? Bom, o nosso governo... Só um minuto. Eu estou um pouco nervoso porque eu nunca falei para tanta gente. Desculpa. Bom, hoje nós temos, então, nas mãos
um tipo de tecnologia que os criminosos estão utilizando cada vez mais para atrapalhar o nosso negócio, mas a gente também pode usar isso para o bem, e a gente pode usar isso garantindo que a gente vá manter não só o negócio de vocês de pé, mas também as operações do governo, para que a gente não tenha problemas como o Panamá, por exemplo, que está fora do ar há meses depois de um ataque de criminosos utilizando inteligência artificial. Então eu vou, depois de ter explicado isso para vocês, eu vou abrir para perguntas. Alguém gostaria de entender melhor ou tem alguma dúvida de como que a gente aplica esse tipo de inteligência artificial para garantir a nossa resiliência? Ninguém? Alguém aqui na sala já sofreu um ataque cibernético? As consequências foram pesadas financeiramente? E não são só consequências financeiras, mas também de imagem da empresa, de confiança do consumidor, né? O pós-ataque ele é muito mais traumático do que o ataque em si. Concorda? Então, para que esse tipo de situação possa ser não só evitada, o uso da inteligência artificial ela tem que ser aplicada cada vez mais. E eu vou explicar um pouco da tecnologia e talvez vocês possam até elaborar algumas perguntas. Imaginem que vocês têm dentro do ambiente de vocês, sem que isso seja perceptível, um cérebro pensante, mas que no fim do dia é só um conjunto de linhas de código, que consegue identificar padrões de comportamento de cada um dos seus funcionários. Vou dar um exemplo prático. Diga, o senhor que sofreu um ataque já. Seu funcionário de 10 anos de casa chega todos os dias, senta no computador e começa a movimentar 100, 200 megas de informação entre o computador dele e os servidores da empresa. Se um dia o usuário desse seu funcionário for sequestrado por um criminoso, por um hacker, e ele começar a, por exemplo, acessar a pasta do financeiro, coisa que ele nunca fez em 10 anos de casa, você pode ter a inteligência artificial ali, entendendo que isso é um desvio de conduta ou uma mudança de comportamento, e já avisar alguém, ou até mesmo tomar uma ação de parar aquele comportamento. Ou seja, prever e prevenir um possível ataque hacker. Isso, se a gente fizer um cálculo de retorno sobre investimento, quando a gente pensa em colocar esse tipo de tecnologia em casa, é muito simples de fazer. A gente não consegue mensurar a perda de confiança de um cliente, mas a gente consegue mensurar o quanto a gente deixa de receber ou de faturar durante os dias que um ataque, durante os dias que você fica parado depois de um ataque. Bom, agora vamos um pouquinho além. A gente está prevendo, a gente está prevenindo, mas tudo falhou. E aí a gente acaba sofrendo um ataque. O que a gente faz com isso? Normalmente a gente volta um backup. Quem não conhece, backup é um conjunto de dados guardados sobre tudo que você tem dentro da empresa. Mas qual que é o problema do backup? Custo muito alto. A possibilidade dele também ter sido atacado, que foi o que aconteceu com a Polícia Militar do DF ontem. Eles perderam o backup, então o Copom está fora do ar. Se vocês tentarem entrar no site da Polícia Militar do DF agora, está fora do ar. Porque eles não conseguem voltar um backup. Se essa mesma IA que consegue prever, prevenir, tiver a capacidade de restaurar, vocês não precisam de mais nada. Então, a gente muito se fala do uso da inteligência artificial para construir coisas novas. Tem gente que está até preocupado que ela vai tirar o emprego de muitas pessoas, mas ela também vai servir para ajudá-los num momento de crise como esse. Então, se a gente pegar os 3 pontos, né? Predição, a prevenção e a recuperação, tudo baseado em inteligência artificial, onde você só faz uma instalação e esquece que aquilo existe, ele está te protegendo para sempre, por que não? O Neto também fala bastante a respeito de o uso da inteligência artificial para fraudes, né? Antifraude. Hoje o governo tem um sistema chamado Alice, que ele usa a inteligência artificial para fazer comparação de TRs, de ETPs,
para entender se aquilo não foi copiado ou manipulado de alguma forma. Né? Mas é uma inteligência artificial construída especificamente para encontrar padrões dentro de documentos. Isso também pode ser manipulado. Então, mais uma vez, a IA ela tem que sempre ser utilizada com consciência para que ela vá te ajudar e não que ela vá te complicar, como no caso da Alice. Ela normalmente encontra esses padrões em documentos de licitação para que não haja fraude. Mas se uma pessoa mal intencionada tiver acesso ao código da Alice, por exemplo, ela vai conseguir simplesmente ganhar todas as licitações no governo e, enfim, fraudar também utilizando IA. A gente fica falando IA. Todos vocês aqui entendem o conceito de inteligência artificial da forma mais simples possível, que é um conjunto de códigos que foi desenvolvido por um ser humano, mas que agora consegue pensar por si só e consegue construir tomadas de decisão e que, sim, existe um botão para desligar isso, caso... Aliás, o dia da Skynet acabou de passar, quem é fã aqui de Exterminador. A gente sobreviveu à data, a Skynet não veio à tona, não roubou a nossa humanidade, nem está tentando destruir a gente ainda. Mas isso espero que não aconteça. Então, pessoal, o conceito de inteligência artificial é muitas vezes deturpado por exemplo, vamos usar igual foi citado aqui na palestra anterior, vamos usar inteligência artificial para diminuir o custo de atendimento. E aí a IA faz uma coisa como aquela de decidir criar uma nova política e essa política deu um problema financeiro enorme para a empresa. A adoção da IA ela tem que ser feita sempre de forma consciente e ela tem que ter sempre o cuidado de que ela está ali para ajudar e não para prejudicar. Os hackers usam essa inteligência artificial para prejudicar a gente, mas no fim do dia é tudo sobre dinheiro. Eles estão mais avançados do que nós, porque eles entenderam que utilizar a inteligência artificial para ganhos financeiros é possível. Por que a gente não faz isso também? Mas tem custo. E aí eu volto para o nosso amigo ali, que teve um problema desse e viu que o custo, se ele tivesse algo que defendesse ele do que aconteceu, teria sido infinitamente menor do que o custo que ele teve depois desse ataque. Né? Bom, mas, Eduardo, eu tenho medo que a IA, uma vez dentro do meu ambiente, tome conta e faça algo como fez na companhia aérea. Voltando à conscientização. A IA nada mais é do que um conjunto de códigos feito por um ser humano. Então, se nós tivermos controle sobre o que a gente está colocando dentro de casa e com a consciência de que aquilo é para nos ajudar, por que não? Exato, excelente pergunta. Sempre tendo o botão do pânico, vamos chamar assim. O botão do pânico ele tem que existir. Quando você tem uma inteligência artificial trabalhando a seu favor e de repente ela muda de ideia, porque ela é uma inteligência, e quer fazer alguma coisa de mal para você, puxa a tomada puxa fora. Grandes empresas como Google, a Meta, a Microsoft, eles se juntaram para criar esse botão. Então hoje, se alguma coisa, isso a gente está falando em larga escala, se a inteligência artificial um dia resolver virar Skynet, voltando para a brincadeira do Exterminador, essas grandes empresas têm o botão para desligar. Dentro de casa, você tem que ter o controle do que está sendo colocado e saber que você tem que ter o botão para desligar também. É meio assustador pensar que a inteligência artificial pode entrar na nossa vida e resolver tomar para ela o controle disso. Mas a gente tem que saber controlar isso. A gente tem que, sim, adotar, porque sem ela a gente vai acabar ficando à mercê desses criminosos. E, bom, sempre ter ali também você tem que dar
a possibilidade, né, você tem que estar aberto à possibilidade de que ela pode te causar algum problema e por isso sempre tem a tomada para ser puxada. Tá? Sim. Bom, excelente ponto. Primeiro, você tem que procurar empresas que já estejam no mercado e que tenham um certo nome e cumpram com certas responsabilidades. Por exemplo, nós temos LGPD, existe na Europa a GDPR. Uma empresa que desenvolve um tipo de inteligência artificial que está propondo defender você tem que ser, no mínimo, compliance com esses tipos de regulamentações. Né? ISO, pode procurar no Gartner. Então você sempre tem boas fontes para não acabar causando um problema desnecessário. Tá? Então você consegue, de certa forma, encontrar lugares que vão te ajudar nessa composição e colocar uma IA que não vai te prejudicar, mas sim te ajudar. Tá dentro de casa, lá no interior, numa grande capital que seja. Hoje, a justiça brasileira ela está avaliando a possibilidade de adotar a nossa inteligência artificial e expandir para todos os tribunais do país inteiro o uso dessa inteligência artificial para que não aconteça o que está acontecendo com eles hoje. Caso vocês não saibam, o sistema SEI da justiça, que é um sistema utilizado muito por outros órgãos também, ele está fora do ar já faz acho que umas 3 ou 4 semanas, depois de um ataque que eles sofreram. Então, eu recomendo que você busque sempre fontes confiáveis, mas sempre mantendo um pé atrás, porque eu posso falar por mim, a nossa inteligência artificial ela tem a capacidade de tomada de decisão e criação de tomada de decisão sem a necessidade de um input humano. Por que ela faz isso? Porque ela precisa prevenir um ataque que ela não conheça. Tá? Hoje, se alguém aqui contratar um hacker e ele desenvolver uma técnica de ataque completamente desconhecida, não tem nenhum tipo de sistema de segurança que utilize IA convencional, que é o que a gente chama de rede neural convolucional, que vai conseguir parar. Você precisa de um tipo de inteligência artificial que usa rede neural em cápsulas. O que é isso, tá, pessoal? Rede neural em cápsula. É como se dentro dessa rede neural, dessa inteligência artificial, existissem pequenos neurônios, que são essas cápsulas, e elas conseguem se comunicar e criar uma tomada de decisão, mesmo sem ter um conhecimento prévio daquilo. Parece coisa de outro mundo, mas realmente isso existe. Tá? É como se fosse um cérebro humano pensando. Sim. Perfeito, obrigado. Sobre o backup. Backup em nuvem é uma forma excelente de segurança, mas você ainda tem uma conexão servidor-nuvem. E essa conexão pode abrir uma porta para que o criminoso consiga pegar esse backup na nuvem. Tá? Eu recomendo um tipo de backup hoje chamado backup imutável. É um tipo de backup que não consegue ser alterado, a não ser pelo próprio software. Tá? É caro, mas também usa IA, mas é a melhor forma de se proteger pensando em backup. Agora, desculpa, a segunda pergunta? Existe auditoria para a inteligência artificial? Ou se ela pode ser... Existe. Quando eu citei a junção das grandes empresas Google, Meta, Microsoft, eles fazem esse tipo de auditoria. Hoje, se a gente pegar um ChatGPT, por exemplo, existe um certo tipo de curadoria. Isso gera um problema, no meu entendimento, porque não é uma inteligência artificial 100%, tem alguém ali que está influenciando ela. Né? Existem vários casos na mídia, onde você pergunta uma coisa para o ChatGPT, ele não responde acerca de um assunto, mas ele responde acerca de outro. E isso é manipulação humana. Então, no meu ponto de vista, a audição feita por humano não é a ideal. Deveria ser
alguma outra IA, uma IA secundária fazendo a audição da IA primária. Mas existe as duas coisas que você perguntou. Existe a audição feita pela IA e por humanos. Mais pergunta, pessoal? Ela pode ser criptografada, mas se você pegar o tipo de tecnologia que a gente tem, por exemplo, ela poderia ser utilizada até para roubar Bitcoin. Porque a gente está num nível tão baixo de sistema operacional que a gente intercepta tudo. E por que a gente faz isso? Exatamente para prevenir um ataque desconhecido, né? Mas um backup criptografado, eu facilmente capturo as chaves de criptografia e consigo restaurar o seu backup sem ter as suas chaves, né? Então, é um ponto bom de segurança, mas ainda tem um ponto de falha aí. Sim. Perfeito. Isso chama heurística. A identificação de padrões de alteração, no caso criptografia, isso se chama heurística. Ele identifica aquilo sendo alterado, mas mesmo assim, como você tem uma conexão com o banco, ele consegue chegar lá. Exato. No caso da PM, o banco de dados deles é na nuvem e foi criptografado. Mais perguntas, pessoal? Não? Bom, como não temos mais perguntas, eu gostaria só... eu não vou me estender porque o horário do Neto, ele falaria mais ou menos 1 hora, eu falaria meia hora. Então eu vou deixar para vocês aqui um convite para conhecer a nossa inteligência artificial, tá? Pelo meu nome, que é sobrenome bem diferente, né? Vocês conseguem me encontrar no LinkedIn e lá vai ter o nosso site, vai ter a documentação, coisas explicando a respeito do tipo de inteligência artificial que a gente tem. Deixo à disposição de todos vocês um teste gratuito para que vocês possam analisar e para que vocês possam provar que a tecnologia realmente faz o que ela promete fazer. E, mais uma vez, agradecê-los. Obrigado a todos aqui. Realmente eu comecei mais nervoso, agora não estou tanto, mas caso vocês precisem tirar mais dúvidas, podem me procurar lá nas redes sociais que eu vou fazer isso com prazer.